Você mencionou corretamente que precisamos de paz no mundo e o significado de Islã é paz. E continuando, você disse que a senhora questionou esse versículo, que você tem Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Então ela questionou. Eu só estava tentando refletir sobre isso porque, você sabe, nós também discutimos que Jesus é mais do que um profeta. Há muitos debates acontecendo sobre isso, você sabe, neste país e no mundo. Porque você mencionou corretamente que quando ele estava, você sabe, vindo a este mundo, os anjos vieram, então você disse. Ele começou a falar aos 5 anos de idade, o que o Alcorão também confirma. Depois ele teve milagres, depois foi crucificado, ressuscitou e então ascendeu. E de acordo com o seu hadith, Sahih Bukhari diz que Samha e Mujayus Habki. Eu juro por Deus que vocês não terão o dia do julgamento até que Jesus venha como juiz. Então, se compararmos, como dizemos no Islã, sabemos que são 124 profetas. 124 mil, sim. Então, por que apenas um profeta virá, como você disse, voltará para julgar todas as nações se ele é apenas um profeta como os outros? Claro, tudo bem. Então, muito obrigado por perguntar. Sabe, é preciso coragem para perguntar. Sério, eu realmente te aplaudo por fazer isso. Então, a pergunta é, existem 124 mil profetas e mensageiros. Então, por que só Jesus voltaria? Não Muhammad, que a paz esteja com ele, nem Abraão ou outros desses profetas, que a paz esteja com eles. Bem, é importante para nós sabermos que cada profeta recebeu milagres únicos. O milagre dado a Moisés não foi dado a Jesus, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, milagre dado a Josué. Ele parou o sol e a lua, de acordo com a Bíblia, não foi dado a Jesus o milagre dado a Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões. Jesus não viveu esse milagre concedido ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele ascendeu aos 7 céus e ele viu, sabe, diferentes profetas, e ele viu os céus, e então ele viu o fogo do inferno, ele testemunhou isso. Não foi dado a nenhum outro profeta, então cada profeta recebe um milagre único. Só porque um milagre é único, isso não faz aquele profeta superior, maior e mais importante que todos os profetas. Primeiro ponto. Segundo ponto é que de todos os profetas que já vieram, 124 mil deles, ou definitivamente 25 deles mencionados no Alcorão, nenhum deles foi rejeitado. Da forma como Jesus foi rejeitado, isso significa que sua missão ficou incompleta. Ele foi enviado ao seu povo e, no geral, o povo dele em sua época o rejeitou. E nós sabemos disso pelo Alcorão e pela Bíblia. Então, em sua segunda vinda, ele virá e completará a missão. Ponto número 3. Quando ele voltar, ele não vai voltar como judeu, cristão, hindu ou de alguma outra fé. De acordo com o Islã, de acordo com o Alcorão, mas definitivamente de acordo com muitos hadiths, hadith significa os ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Quando ele voltar, ele vai voltar como um submisso ao Criador, ou seja, ele vai voltar. Como muçulmano, ele seguirá a Sharia, ele seguirá o Alcorão. Ele vai orar 5 vezes por dia, vai fazer o Hajj, vai se casar, vai ter filhos e ele vai lutar contra o anticristo. Então ele fará alguns milagres e depois vai falecer e será enterrado em Medina, ao lado do túmulo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então tudo isso é mencionado no Alcorão até certo ponto, mas com mais detalhes na literatura dos hadiths. Resumindo, cada profeta recebe um milagre diferente, mas isso não o torna maior ou superior. Em segundo lugar, a missão de Jesus, de acordo com Deus, estava incompleta. Então Deus o enviou de volta novamente, certo? No final das contas, Jesus, só porque ele vai ser enviado de volta, não será maior ou superior a qualquer outro profeta. Deus é quem está enviando Jesus. Deus é quem vai dar poder a Jesus para lutar contra o anticristo. Então dissemos que adoramos a Deus e Deus é o nosso foco, não Jesus, Moisés ou qualquer profeta, qualquer mensageiro. Tem mais alguma pergunta de acompanhamento? O que foi isso? Porque na cruz Jesus disse, está consumado.
É a resposta ao seu comentário de que a obra dele estava inacabada porque ele veio para dar vida. Então, quando nós o quê? Eu estava ouvindo você, acho que estamos limitando Deus se quando falamos sobre a Trindade não estamos limitando Deus? O poder dele, a autoridade dele, e ele está além do tempo e do espaço. Se você pode acreditar que a água pode ter 3 formas, gelo, vapor e líquida, então por que Deus não pode ter 3? Então isso é meio confuso. Só quero o primeiro e segundo, eu só quero... Talvez só um conceito de cada vez, sabe? Aí você ainda pode pegar o microfone, né? Irmão, você ainda pode pegar o microfone. Seria uma honra para nós discutir, sabe, como irmãos, alhamdulillah, é sempre bom discutir semelhanças e diferenças. Então, o que ela mencionou é, por que limitar Deus? E na Bíblia está escrito, você sabe, está consumado, correto? Então, novamente, há diferenças no Alcorão em comparação com a Bíblia, como eu reconheço, há diferenças no conceito de Deus. Existem diferenças em relação à pessoa de Jesus. Diferenças há no livro da Bíblia comparado ao Alcorão, existem diferenças. Então, quando olhamos para a história bíblica em comparação com a história do Alcorão ou a história islâmica, estou apenas mencionando do ponto de vista do Alcorão, o que o Alcorão diz, o que o Islã diz e o que o Hadith diz. Agora, rapidamente chegando à limitação que colocamos, na verdade não é uma limitação, porque estamos apenas mencionando o que Deus está dizendo. E Deus é limitado por qualquer coisa ou por alguém? Tudo o que Ele deseja fazer, Ele pode fazer, certo? Porque suponha que alguém diga que, sabe, eu acredito que Deus é 1 em 5 e 5 em 1. Se você disser que não, Ele é só 1 de 3. Mas e se eles disserem para você, por que você está limitando Deus, certo? Então podemos construir esse argumento lógico, qualquer um pode criar uma nova fé. Alguns podem dizer, vocês cristãos afirmam que Deus desceu só uma vez. E se hindus disserem que Deus desceu várias vezes com tantos avatares? Eles perguntam, como assim, irmão? Por que limitar Deus? Por que dizer que foi só uma vez? Ele pode vir 1 bilhão de vezes, certo? Isso não limita Deus? Você pode estar dizendo para essa pessoa, é isso que a minha Bíblia diz, eu concordo com isso. A Bíblia é autêntica, tem profecias. Da mesma forma, o que estamos dizendo é que o Alcorão é confiável. Essa é a história do Alcorão sobre Jesus.